Fala galera, bom dia. Pessoal, queria que você pensasse numa coisa. Tô suado, não sei nem se dá pra ver, mas é porque eu acabei de chegar numa corrida e eu vou te explicar porque que eu resolvi gravar esse vídeo agora, chegando de uma corrida. Eu tava assistindo um documentário, um programa, que ele mostrava pessoas muito obesas e essas pessoas, elas entravam numa determinação, né, alguns já tinham tentado algumas vezes, entraram numa determinação para poder perder peso. O que eu achei impressionante, o caso de uma mulher. Ela tinha tudo contra ela, literalmente. O marido não queria que ela emagrecesse. Ela era muito obesa. Ela não tinha, assim, aparentemente condições financeiras para poder perder peso, né? Assim, fazer cirurgia, tudo. Aparentemente não tinha. E ela se determinou a perder peso. Então, fora o trabalho que é de você ter que fazer exercício e tudo mais, você ter pessoa, não só que não é a favor, mas a pessoa contra você é difícil, né? E só isso já desmotivaria 99% das pessoas ou de perder peso ou de fazer qualquer outra coisa, ter alguém contra você. Vou botar 95%. Cara, o que é impressionante? Essa mulher, ela fez a cirurgia, começa a perder peso, começa a buscar isso, e eu tô tentando entender como é que essa mulher estava conseguindo, ela conseguiu chegar a quase 100 quilos que ela perdeu, determinada, mas ela era muito obesa, que ela perdeu 100 quilos e ela ainda precisava perder, tipo assim, mais 100 quilos, cara. E o esposo dela falando um monte de merda, falando que ela não devia emagrecer, falando que ele casou com ela gorda, falando que queria ela daquele jeito. Eu falei, esse cara, como é que existe um ser humano assim? Mas enfim, e ela determinada. E num dado momento da entrevista ela falou assim, eu tô fazendo isso por causa da minha filha, eu não posso morrer e deixar minha filha aqui. E aí eu comecei a entender por que essa determinação, porque primeiro mudou na mente dela. A Bíblia, cara, ela é tão interessante que ela fala várias vezes de você transformar a mente e tudo mais. Aí, se você quiser dar uma olhadinha, Efésios capítulo 4, versículo 17 até, vamos botar até o 23. 17 ele fala assim, eu não vou ler tudão não. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam como gentios. Gentios são aqueles que eram desatrelados do povo de Israel, mas só para vocês entenderem, aqueles que tinham uma vida sem Cristo, só para você poder entender, tá? Não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E depois ele vai falar que essa inutilidade de pensamento causa afastamento de Deus, coração duro, insensibilidade de coração. Você dá uma olhada, mas quantos de nós a gente vive numa inutilidade de pensamento? A gente vive... O que seria inutilidade de pensamento? Seria justamente ter pensamentos que não produzem vida, pensamento inútil, pensamento que não produz nada de bom, ou seja, ou não pensar. A gastar seu tempo todo vendo televisão, vendo filme, vendo série, vendo qualquer outra coisa e não parando para ter pensamentos que geram vida, tá? E aí depois ele vai falar isso e vai explicar isso melhor lá no versículo 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, em proveniente da verdade. Ele também, quando ele vai falar daqueles que precisam viver em Cristo, ele também fala sobre, a primeira coisa que ele fala é sobre o pensamento. Ou seja, o que me leva a entender que tudo começa no pensamento. Há um tempo atrás eu fui andar de snowboard lá em Gramado, e o cara falou uma parada muito interessante para mim. Ele falou assim, cara, quando você quiser descer na prancha ali de snowboard, você não precisa virar o corpo para a direita, virar para a esquerda, você não precisa ficar virando. Basta você olhar para o lugar onde você quer ir e seu corpo acaba fazendo microexpressões e te direcionando para aquele lugar. Você não precisa forçar o seu corpo para virar para aquele lugar. Ou seja, para onde você olhar é para onde você vai. O seu pensamento é da mesma forma. Para onde você imaginar, para onde você olhar dentro do seu pensamento é também para onde você vai. Como você pensa sobre você também a forma que você vai agir. Se você pensa que você é um coitado, se você pensa que você é miserável, é a forma que você vai agir. Você vai agir como coitado, você vai agir como miserável, você vai agir como vítima. Agora, se você entende que você é filho de Deus, que você é rei, porque a Bíblia diz que Deus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Nós fomos chamados nessa terra para ser reis e senhores. E eu não estou falando sobre um poder natural, estou falando justamente de um poder espiritual. Reinar na questão também espiritual, em todas as áreas, mas também na questão espiritual. Então,
Tudo começa no pensamento. E aí a pergunta é: o que você tem pensado sobre você? Quem você pensa que você é? A gente às vezes vê essa frase sendo muito usada de forma arrogante, quando a pessoa quer demonstrar poder. Mas agora eu vou te perguntar: quem você pensa que você é? Você pensa que você é filho de Deus? Você pensa que você é só uma criatura? Você pensa que você é alguém que não consegue fazer as coisas? Você pensa que, eu sou procrastinador, eu sou inconstante? Quem você pensa que você é para onde a sua mente vai levar para o que você está pensando. Então, se você pensar coisas boas, ela vai te levar para coisas boas. Então, aqui não é nada motivacional, é simplesmente para dizer para você: pense em coisas boas, pense em coisas do alto. Pense na vontade de Deus para você. Pense em o que você achar que é bom, tá? E eu fiz, agora finalizando, esse vídeo depois da corrida, porque quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de correr e tudo mais. Mas eu me determinei a correr pela manhã, né? Um dia sim, um dia não, até por conta de descanso, tá? Mas me determinei a correr pela manhã. Haja o que houver, acorde com preguiça, sem disposição. Antes, se eu tiver que trabalhar mais cedo, eu acordo um pouco mais cedo, mas eu me determinei a isso. Por quê? Porque eu mudei dentro da minha mente. Então, muitas vezes, quando eu acordo, eu não tenho vontade, eu tenho preguiça, não tenho disposição. Meu cérebro fala para mim: eu não consigo, e eu falo para ele: eu já determinei, é assim que eu penso, é assim que eu vou agir. Beleza? Valeu, pessoal. Excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Espero que isso tenha ajudado vocês a startar alguma coisa, a alertar alguma coisa para vocês de mudança de pensamento. Valeu? Abraço, pessoal.